Olá, amigos. Quero agradecer o convite de estarmos juntos mais uma vez, a Comunidade Espírita Nova Era, a Rádio Transvale, que possamos juntos compartilhar esse momento e aproveitar para nos aprofundarmos nos conceitos do Sermão do Monte, de Jesus, que tenhamos algum momento especial. Um prazer em estarmos juntos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter uma palestra produtiva, proveitosa para todos, que nosso mentor espiritual, o mentor de cada um, possa estar aconchegado, de maneira que as palavras possam repercutir profundamente, que possam tirar, às vezes, os conteúdos estranhos que nós, como palestrantes, às vezes colocamos, mas os mentores, eles traduzem, eles organizam, eles fazem paralelos para que o entendimento da ideia cristã e do evangelho possa se fixar em todos nós. Então, é um prazer. O tema dessa noite é o Sermão do Monte. Assim disse Jesus. A ideia é que façamos uma análise sobre aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, que é a sua primeira pregação pública, que é a sua plataforma, onde ele ali coloca quase que a grande maioria dos seus ensinamentos, que depois ele vai desdobrar, depois ele vai fazer algumas comparações, trazendo parábolas, trazendo histórias comparativas para exemplificar aquele ensinamento. Então, é muito importante que a gente possa tomar contato com essa realidade e tomar contato com o Jesus. Quem é Jesus? Qual é a nossa concepção de Jesus hoje? Qual era a nossa concepção de Jesus antes de aqui chegarmos na doutrina espírita? E qual será a nossa concepção de Jesus no final da palestra? Espero que possamos acrescentar alguma ideia sobre o mestre para que essa ideia realmente viceje em nossos corações e nossas mentes. Bom, eu queria começar também colocando que nós somos felizardos, todos os espíritas, todos nós que militamos no espiritismo, que temos essa ferramenta magnífica, maravilhosa, que nos foi colocada à disposição para realizarmos a nossa caminhada evolutiva. Talvez nós sejamos aqueles mais renitentes, aqueles espíritos mais difíceis, com maior dificuldade de aceitar a palavra e o chamado. E aí, para nós, espíritos difíceis, Jesus encontrou uma maneira de que pudéssemos ser direcionados ao seu reino, ao reino de Deus, a partir desses conteúdos, de todas essas preciosidades que nós recebemos. Porque nós temos, através de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que vai escrever mais de 200 livros sobre evangelho, ciência e filosofia. Livros que o Pão Nosso dele é eleito o maior livro cristão, o melhor livro cristão do ano em 2015 nos Estados Unidos. Nós temos Humberto de Campos, que vai escrever 15 livros de contos, revelações da filosofia e história universal. Temos André Luiz, que, entre outras obras, vai escrever 13 obras reveladoras sobre a ciência e sobre a vida no mundo espiritual. Temos hoje já mais de 27 filmes de longa-metragem, trazendo para nós a ideia da vida no mundo espiritual, uma ideia clara de futuro, porque quando nós não temos uma ideia de futuro, nós acreditamos que o futuro é o nada, ou o futuro é aquele inferno do qual ninguém pode escapar. Então, nós vivemos despreocupadamente sobre as nossas atitudes. Mas quando nós temos, a partir da doutrina espírita, que nos explica de forma clara e objetiva que as nossas ações vão repercutir no amanhã, nós então passamos a ter um comportamento diferente, um comportamento
sob a luz da razão, que nos auxilia muito na nossa caminhada. Sem deixar de falar que nós temos Joana de Ângeles, que tem 63 livros psicografados por Divaldo Franco, mais de 18 livros na série psicológica, fazendo essa comparação da psicologia, da ciência da psicologia com a ciência do espiritismo. Nós temos Amélia Rodrigues, com mais de 10 livros, fabulosos, trazendo a vivência que ela teve daquela época do Cristo, quando ela lá estava. Nós temos Victor Hugo, um escritor consagrado, idolatrado no mundo inteiro, nos Estados Unidos, principalmente na França, porque foi um grande escritor francês, com livros fabulosos, né? E também trazendo para a gente 5 livros, através de Zilda Gama, que é a reencarnação de sua filha, e 4 livros por Divaldo Franco. Então, nós somos privilegiados de aqui estarmos nessa doutrina, de podermos, a partir daqui, fazermos nossa reflexão, fazermos um entendimento mais claro da existência, podemos fincar o pé com muito mais segurança na nossa vida. Bom, falar de Jesus. A visão de Emmanuel a respeito de Jesus. Emmanuel vai nos dizer que Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Linda comparação. A visão de Leon Denis. Jesus, nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. Um coração com imensa piedade pelos humildes, pelos deserdados, pelas dores humanas, por todas as misérias que encontram nele um eco. Para acalmar esses males, para secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele vai ao sacrifício da própria vida, ao holocausto, a fim de reerguer a humanidade. Essa é a visão que Leon Denis nos traz de Jesus. A visão de Paulo. Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos componentes deste corpo de Cristo, onde o Cristo é a cabeça dessa igreja. O Cristo é aquele que conduz a todos que se colocam nessa igreja, que se colocam sob os seus ensinamentos. Vai dizer que a gente deve crescer até que possamos alcançar a altura espiritual de Cristo, que é essa cabeça. Crescer no conhecimento de Filho de Deus para sermos pessoas maduras à altura espiritual do Cristo. A visão da doutrina espírita. Quem é o Cristo que a doutrina espírita nos apresenta? A doutrina espírita nos apresenta, a partir da questão 621, onde coloca que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, mas que o homem a esquecera e menosprezara, e vai avançar até colocar que na questão 625, qual é o tipo mais perfeito para que possa nos servir de guia e modelo. E a resposta é simples: ver de Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que por aqui já esteve, é o tipo que pode servir para nós de parâmetro, de guia e de modelo, onde devemos, a partir dele, criar uma identificação, cada um de nós. Jesus é a síntese da lei de Deus sob a forma de vida. Na questão 627, vai dizer que ele falava segundo tempos e lugares, por alegorias, de forma alegórica e por parábolas, porque, segundo tempos e lugares, não podia nos dizer as coisas como eram. Vai dizer também a doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz, que existe nas tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os orbes planetários e de todo o nosso universo existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos estão a direção da vida de todas as coletividades planetárias. E Jesus é um desses espíritos que faz parte dessa comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus.
para conduzir o nosso universo. Jesus, com a sua legião de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do nosso orbe terreno, talhando essa escola abençoada para que nós, quase 30 bilhões de almas aqui, pudéssemos conduzir esta estrada evolutiva, saindo do princípio espiritual, de um espírito simples e ignorante, para chegarmos até uma condição de angelitude no futuro que todos nós chegaremos. E Jesus aqui esteve conosco no momento em que entendia que a humanidade já havia chegado à sua maioridade espiritual, quando ele poderia aqui vir para trazer um código de fraternidade e que já estaríamos aqui maduros para aprender este código de fraternidade. Mas é óbvio que Jesus, desde aquele tempo, termina por ser um grande enigma para todos nós. Um grande enigma, porque falava as suas parábolas do cotidiano, deixando uma imagem para ser pensada, refletida e raciocinada no íntimo de cada um de nós. Porque ele, naquela época, não tinha como explicar. A reencarnação. Dizia, então, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Ele não poderia explicar o planejamento reencarnatório. Então, ele dizia, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas no mundo vindouro não se casam e não se dão, porque são como os anjos. Não podia explicar a lei de causa e efeito. Nós não teríamos entendimento para essa lei de causa e efeito. Não conseguiríamos absorver as explicações. Então, ele dizia que deveríamos dar a outra face, que não deveríamos buscar o juízo, que deveríamos caminhar 2 milhas se nos solicitassem para caminhar 1 milha. Então, assim, ele ia ajustando a lei de causa e efeito às mentes simples daquela época, com pouco conhecimento para absorver uma lei tão complexa como a lei da causa e efeito. Ele não podia falar sobre a imensidão deste universo onde estamos a trilhar a nossa evolução. Porque naquela época se imaginava que a Terra era o centro do universo, que as estrelas eram colocadas como se tivessem, como se fossem alegorias, como se fossem lâmpadas noturnas. Naquela época, então, ele vai dizer da imensidão do universo através da sua palavra de há muitas moradas na casa de meu pai. Ele não podia falar do mundo espiritual, mas dizia, vou preparar-vos o lugar, e depois que eu for e tudo estiver arranjado, o reino de Deus, lá estarão comigo. Então, ele dizia desta maneira, dizia também que, em determinado momento, ele mandaria um consolador para que todas as suas falas, para que nós pudéssemos, disse ele textualmente, não podereis suportar agora. Mas, neste momento, no dia de hoje, nós, com esta semente que ele lançou há 2.000 anos atrás, e essa semente que vem sendo germinada no íntimo de cada um de nós, refletida, e com a sociedade totalmente transformada em que vivemos, as suas sementes já podem se transformar, neste momento, numa árvore frondosa em cada um de nós. Então, e ele trazia a sua mensagem de uma forma muito interessante, porque ele traz uma lição pedagógica para todos nós, para a nossa compreensão, para que nós possamos, a partir desta lição que ele nos traz, também utilizarmos na nossa vida diária, na nossa família, nos grupos espíritas onde militamos, uma lição em que a salvação, não a salvação, mas o entendimento, a construção de algo melhor, de um mundo melhor, de uma ideia nova, todo, todo o esclarecimento da humanidade, não vem de anjos, não vem de espíritos superiores que descem para nos dar a receita pronta deste bolo
a construir. Mas toda a melhora do planeta se dá a partir de nós mesmos, das nossas próprias mãos, do auxílio uns aos outros, porque Jesus, quando aqui construiu o nosso orbe terreno, há 4,63 bilhões de anos atrás, ele dispunha dos melhores e os mais preparados assessores. Ele tinha auxiliares que eram especialistas de tudo, espíritos puros como ele, talvez, mas que auxiliavam em toda esta tarefa. Mas aqui, quando veio trazer a sua mensagem, ele trouxe a mensagem aos pescadores simples e humildes, aqueles homens da Galiléia, como nós, todos eles com defeitos, com dificuldades, com imperfeições, assim como nós, para que essa lição pedagógica de que o homem deve evoluir e crescer e ensinar ao próprio homem. O homem conserta este planeta. O homem faz com que o planeta possa se transformar num mundo de regeneração pelas próprias mãos da humanidade. Então, simplesmente ele não propôs nenhum atalho para nós, porque atalhos não existem, só existe esforço, trabalho, mas ele oferece a todos nós um caminho para trilharmos e uma amizade. Ele comunicou as suas verdades às multidões que até então não tinham o privilégio de ter contato com ensinamentos tão profundos. O seu ensino ele se tornava acessível aos mais humildes pela sua capacidade de colocar o ensino de forma simples, que pudessem ser absorvidos, se não pela inteligência, mas pelo coração daqueles que lá estavam. Ele oferecia esse ensino de formas que o mundo ainda não tinha conhecido, ensinando com amor, com doçura, com uma fé comunicativa, quebrando o ceticismo daqueles que lá estavam, eletrizando os ouvintes e arrastando todos eles após ele mesmo, atrás dele. Mas mesmo com toda essa precariedade de condições de absorver os ensinos do Cristo, de 2000 anos atrás, ele trouxe grandes revelações e produziu imensas transformações no nosso país. Ele disse, naquele momento em que vigorava o Código de Hammurabi, que já era um grande avanço, mas vigorava o Código de Hammurabi, onde estabelecia que era a lei do olho por olho, dente por dente, e onde se tinha uma ideia de Deus como sendo o Senhor dos Exércitos, uma ideia de um Deus tão capaz de realizar maldades, um Deus parecido com os homens, um Deus vingativo, um Deus que poderia, inclusive, ferir os homens, tanto que, para os judeus, o Deus morava no interior do templo. E, naquele local onde Deus morava, só o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, porque senão algo de ruim poderia acontecer. Mesmo assim, quando ele entrava uma vez por ano, naquele local onde era considerada a morada de Deus, ele entrava amarrado por uma corda, porque se de repente ele fosse totalmente queimado, teriam como puxá-lo de volta para fora daquele local. Então, era uma ideia de um Deus, Senhor dos Exércitos, duro, vingativo, que talvez, não sei o que dizer, pudesse produzir algum tipo de radiação nuclear, magnética, nuclear, tão potente que aqueles seres poderiam se ferir gravemente. Então, essa era a ideia de Deus que vigorava, um Deus, Senhor dos Exércitos, vingativo, capaz de fazer maldades, como qualquer comandante de exército que tenha vontade de estabelecer
sobre o timão da força, o seu poder, né? Mas aí Jesus vem e traz a ideia de um Deus que ele chamava de Abba, paizinho. Meu Abba e eu somos um. Meu paizinho e eu somos um. Uma ideia de um Deus que é pai, de um Deus que é amor. Um Deus que ele deixa bem claro na parábola do filho pródigo, um Deus que Deus na parábola representa, o pai da parábola representa o Deus, um Deus que o filho renega o pai, queria que o pai tivesse morto quando pede a herança antecipadamente, vai embora, vai viver a sua vida, esquecendo tudo aquilo que o pai lhe ensinou. E quando ele toma consciência que ele volta, aquele pai que representa o Deus, o que faz? Enxerga o filho ao longe e sai correndo, de sandálias, correndo para alcançá-lo, abraçá-lo e fazer uma festa, entregá-lo roupas e um anel, e matar um cordeiro para dar uma festa porque ele retornou à sua casa. A sua casa. Essa é a ideia que Jesus passa, diz que no céu os anjos fazem muitas festas e ficam felizes quando um pecador se arrepende. Então, é a ideia de amor, de acolhimento, tudo isso. Então, isso é uma revolução muito grande naquela época para aquela sociedade. Traz a ideia de uma lei cósmica, uma lei de amor e liberdade, um código de ética, traz um código de ética dos mundos celestes. Agora, imagina, pensa ele que já estávamos preparados para que essa semente dessa lei cósmica que vigora em todo o universo já poderia ser aqui para todos nós apresentadas. Então, traz esse código de ética para a humanidade. E todo esse ensinamento sempre visa uma vida futura e uma moral cósmica. Traz também esta ideia de um reino que não é daqui. Nossa galáxia, nós temos 200 a 400 bilhões de sóis na nossa galáxia. Cada sol carregando 4, 5, 6, 7 planetas, 9. Então, é possível que pudesse haver vida só aqui na Terra. Então, vai trazendo a ideia de algo muito maior. Traz a ideia de uma hierarquia, porque ele traz e fala de anjos, aqueles que já alcançaram uma condição mais evoluída, e ele vai dizer aqueles que alcançarem o mundo vindouro, quer dizer, propondo para todos nós uma possibilidade de alcançarmos a condição daqueles que já estão sendo por ele denominados anjos. Aqueles que alcançarem o mundo vindouro não podem mais morrer, são iguais aos anjos. Então, é uma ideia também, e a cada um segundo as suas obras. Então, há uma hierarquia, existem aqueles que estão em condição mais evoluída do que nós outros, mas essa hierarquia é conquistada a partir da cada um segundo as suas obras, a partir do nosso esforço e da nossa determinação de lá chegar. Então, o que ele disse basicamente, o sermão do monte ou da montanha, como chama, ele veio pregar esse evangelho do reino dos céus aos simples, era pôr ao alcance de todos esse conhecimento da imortalidade, do Pai comum e dessa moral cósmica. É isso que ele veio trazer para todos nós. E ainda é até hoje, nós vamos ver aqui, um contraste absurdo entre o mundo material e o mundo que Jesus estava propondo, que é o mundo espiritual. Dentro dessas ideias que ele nos traz no Sermão da Montanha, estão embutidos os conceitos de que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, fazer o bem aos nossos inimigos, ceder a túnica a quem nos roubou a capa, sofrer mais uma injustiça ao invés de revidar. O Sermão da Montanha termina por ser esta plataforma, quase que a grande maioria dos seus ensinamentos ali no Sermão da Montanha está declamado. Tanto é que Gandhi vai dizer que se todos os livros
de ensino religioso do Ocidente se perdesse e tivesse sobrado apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Esta é a frase de Gandhi. Tal a importância dos conceitos ali colocados no Sermão da Montanha. A importância é tão grande que o próprio Kardec tem essa mesma percepção da importância do Sermão da Montanha e do ensino moral, que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 15 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que são denominados, têm o título retirado especificamente do Sermão da Montanha. Bem-aventurado, todas as bem-aventuranças, o amai aos vossos inimigos, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, fora da caridade não há salvação, sede perfeitos, muitos chamados, poucos os escolhidos, não separeis o que Deus uniu, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis. Então, tudo ali, pedi obtereis, dentro do Sermão da Montanha, estão declamados pelo Cristo, estão detalhados e aprofundados por Kardec, com outros conceitos da doutrina moral que o Cristo em outros momentos, vai nos colocar, que é o amar ao próximo como a si mesmo, honrar vosso pai e vossa mãe, afeto nos portos montanhas, moral estranha. Então, são outros capítulos para explicar. Dentro de todos esses capítulos, existem 4 capítulos que são específicos para que possamos entender toda esta moral que o Cristo nos propõe. É o meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do novo. Não vim destruir a lei. Os 4 capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo são 4 pilares, para que a partir destes pilares, sustentados nesses pilares, nós possamos ter uma base, uma laje para ali estarmos assentados para o entendimento das propostas que o Cristo nos faz, porque são propostas da vida espiritual, propostas da moral cósmica, propostas de uma atitude no mundo físico que vai repercutir no mundo futuro, no mundo espiritual. Então, basicamente é essa, né? E eu vou colocar de forma mais específica naquilo que Jesus nos disse, eu vou centrar nas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são como que um código, como que um código evolutivo, né, que vai tratar do desenvolvimento do espírito humano, vai tratar da maneira como podemos assimilar as virtudes e como nós podemos alterar a nossa vibração a partir de uma construção íntima no nosso ser. Vão tratar de uma ação que é de dentro para fora, de uma construção pessoal que a gente vai passar a partir desta construção pessoal, vibrar e agir conforme a aquisição que possamos fazer. E essas bem-aventuranças, esse código evolutivo que ali nas bem-aventuranças estão tratados, é como se fosse uma escada, é como se fosse ensinamentos em diversos patamares, onde nós podemos subir um patamar que facilita, então, a subida do segundo patamar. Subindo o primeiro patamar, adquirindo a virtude que está inerente naquele primeiro patamar, estamos, então, capacitados a poder adquirir a virtude do patamar seguinte. Então, as bem-aventuranças trazem para nós uma sequência evolutiva no desenvolvimento do espírito humano. Então, isso é muito interessante que a gente possa ver, porque dentro dessa sequência, uma bem-aventurança vai possibilitar o alcance e a obtenção e a apropriação da virtude da bem-aventurança segunda. E é tão interessante porque cada bem-aventurança tem um prêmio. E o prêmio também, parece que o prêmio também vai sendo cada vez um prêmio melhor. Ou seja, você vai adquirindo uma virtude cada vez
mais elevada e vai obtendo com isso um prêmio cada vez também melhor, uma premiação melhor. Então é muito interessante que a gente possa entender, porque bem-aventurança é traduzido como felizes. Felizes, bem-aventurado ou feliz, os pobres de espírito, felizes os mansos, bem-aventurados os mansos. Então, mas assim, é uma tradução que a gente precisa compreender melhor, porque no sentido hebraico a palavra colocada é asherei, que significa realmente abençoados ou felizes. Mas no hebraico existe uma outra palavra que é baru. Baru também é uma bênção, é aquele que foi abençoado por Deus. Só que Baru é o abençoado por Deus como sendo uma graça que Deus oferece ao homem e ele, por conta disso, foi abençoado. Só que a palavra que lá está colocada, Asherei, é uma bênção também, abençoado por Deus, mas é abençoado como consequência, como merecimento por algo que ele fez. Então, dá para a gente ter uma compreensão de que a bem-aventurança, de certa maneira, ela quer dizer o seguinte: lute, persevere, lute. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a ideia é que o Cristo está, com as bem-aventuranças, nos propondo um desafio. É um desafio. O desafio dele é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, persevere na aflição que você está vivendo. Persevere nela, lute com ela, porque você será consolado. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus, né? É mesmo? Porque deles é o reino de Deus. Ou seja, persevere na humildade, porque perseverando na sua humildade, você alcançará o reino de Deus. Lute nesta condição, que a humildade às vezes lhe constrange, lhe dificulta, mas lute para conquistar esta humildade de espírito, porque como prêmio você alcançará o reino dos céus. Persevere, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Persevere, lute para conquistar esta capacidade, esta virtude da mansetude. Por conta disso, você herdará a terra. Então, é como se o Cristo estivesse sempre nos lançando um desafio, para que, a partir deste desafio na aquisição de determinada virtude, para que, a partir deste desafio, adquirindo aquela virtude, a gente vai ter uma condição de adquirir, então, a próxima virtude. É só interessante colocar aqui que virtude é uma coisa muito interessante, porque virtude, quando a gente adquire uma virtude, para a gente saber se aquilo que a gente está adquirindo é uma virtude ou não, basta a gente analisar se aquilo que a gente adquiriu vai fazer bem para todo mundo, vai fazer bem para o mundo inteiro. Então, se a mansidão é uma virtude, ou seja, se eu me tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma, ela vai fazer bem só para mim ou vai fazer bem para todo mundo? Vai fazer bem para todo mundo. Então, ela é uma virtude. Mas o contrário, a irritação não é uma virtude, porque se eu estiver irritado, vai fazer mal para mim, só para mim? Não, vai fazer mal para todos. Né? Então, não vai fazer bem para todos. Então, a virtude ela tem essa capacidade de fazer o bem para todos. Bom, vamos tentar explicar aqui essa ideia que o Cristo nos oferece de que possamos, para que possamos, a partir das bem-aventuranças, galgar, trilhar, subir uma escada evolutiva na aquisição de uma virtude facilitada pela aquisição da virtude anterior. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, pobre de espírito, humilde, porque esta virtude é a primeira, porque foi a primeira bem-aventurança colocada, porque é o primeiro desafio que o Cristo lança para todos nós. É o primeiro desafio, porque sem a humildade a gente não pode alcançar nenhum outro tipo de virtude. Não há buscar outra habilidade, não há como buscar outra habilidade espiritual ou aceitar outro desafio de Jesus sem conquistar inicialmente esta
virtude da humildade. Porque qual é a segunda bem-aventurança? A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu posso viver uma aflição de maneira que seja produtiva para o meu espírito se eu não tiver adquirido a condição anterior da humildade antes? Não. Porque sem a humildade, quando eu for viver uma aflição, o, não vou poder vivê-la, eu vou viver com revolta. Vou estar revoltado com Deus, não vou compreender, não vou ter a submissão a Deus e às coisas que acontecem na minha vida. Então, se eu viver um sofrimento, uma aflição com revolta, eu realmente não consegui adquirir aquilo que era necessário a partir daquela dificuldade, adquirir a virtude da resignação. Então, quando eu estou vivenciando a aflição, eu estou adquirindo a virtude da resignação. Então, bem-aventurados os aflitos que choram, porque a partir dessa humildade, a gente já se encontra apto para sofrer uma aflição, uma dificuldade. Sofrer uma aflição que vai limpar o nosso passado de equívocos, vai nos equilibrar perante a lei de justiça divina, vai ajustando o nosso karma. A maioria das perseguições espirituais que estão ao nosso lado, frente a todas as dificuldades que nós produzimos nas vidas anteriores, a partir de uma aflição, de uma dificuldade, ali nós estamos nos colocando quites perante a lei, a maioria da pressão espiritual que sofremos, ela se alivia. Então, a próxima habilidade, depois de uma aflição, seria a mansetude, que é difícil de ser desenvolvida porque os espíritos vivem sempre sob uma tensão, uma pressão de muitos cobradores do passado. Então, as aflições desse desafio atual, dos bem-aventurados aflitos, se encaradas com resignação, elas vão liberar a gente de um passado culposo, abrindo caminho para novas subidas, para aquisição de novas virtudes. Então, a resignação dos aflitos vai nos proporcionar o resgate de débitos e vai nos possibilitar abrir caminho para seguirmos nesta sequência da bem-aventurança, das bem-aventuranças ou dos desafios que o Cristo nos propõe. E aí, bem-aventurados os brandos, porque os mansos, porque herdarão a terra. Manso por quê? Porque agora eu posso buscar esta mansetude em mim, porque agora mais equilibrado, mais livre de uma gama genérica de cobradores, vão restar alguns tenazes atrás de nós, que vão, inclusive, nos auxiliar como instrumentos para desenvolvimento desta mansetude. Eles vão funcionar como uma ferramenta, mas a pressão espiritual agora é menor, nós estamos mais equilibrados para que esta pressão menor possa ser utilizada por todos nós como uma condição de facilitação da aquisição desta virtude. Então, a virtude associada aos mansos é a paz, a mansetude. Então, a gente, consciente daquilo que a gente já fez, de que já quitamos os maiores débitos, ter uma concentração mais adequada para estabelecer essa paz em nós mesmos e uma construção íntima desta paz interior. E ser manso, então, e pacífico vai significar estarmos habilitados para o próximo degrau, o próximo desafio. O próximo desafio é saber administrar as emoções, viver em harmonia com os bons espíritos. O próximo desafio, então, bem-aventurados os que têm fome e sede de virtude, de justiça. Por quê? Porque aqueles que têm fome e sede, depois que nós já adquirimos em nós a humildade, já adquirimos a virtude da resignação e já adquirimos a virtude da mansidão, da paz em nós. A gente estabelece, então, uma certa harmonia com Deus, uma certa harmonia com os espíritos mais evoluídos, mais elevados.
e aí a gente, quando vivencia essa harmonia, a gente passa a querer vivê-la mais intensamente, passa a querer conquistar mais ainda este tipo de harmonia com esta energia maravilhosa que vem de um plano superior. Então, por isso a gente passa então a ter fome e sede de justiça, que é a próximo desafio. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a virtude associada é a honestidade. A gente já quer, porque a gente já está tão identificado com essa energia divina que a gente já quer, não quer errar mais, quer trabalhar em harmonia com a lei. Então, a fome de Deus em cada um de nós, ela se amplia. A gente vai se identificando com essa vibração do Altíssimo e cada vez mais a gente busca. Então, essa fome e sede de justiça, ela é consequência da harmonia anterior, provocada pelas virtudes já adquiridas da mansidão, da humildade e da resignação. Então, a gente passa a ter uma maturidade do senso moral, né? A gente cada vez procura mais Deus. E a partir do momento que a gente passa a ter sede de justiça, que a gente passa a trabalhar em prol da justiça, a gente vai, então, se capacitar para o próximo degrau. Qual é o próximo degrau? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Ou seja, misericordiosos, porque a sede de perfeição vai implicar no desenvolvimento consequente da compaixão, do amor, do coração que vai se identificar com a dor do outro. Então, aquele que tem sede de justiça vai querer também harmonizar tantas coisas, fazer tanto bem para que a justiça se estabeleça, que termina por se identificar com o amor, com a compaixão, porque o que é o amor? O amor é uma virtude que se desenvolve pela prática, pelo exercício. O amor não é uma bênção. Isso a gente já falou em outras palestras. O amor não é algo que Deus nos premia. Você vai ter amor, você não. O amor é uma virtude e toda virtude se desenvolve pelo exercício e pela prática. Então, a sede de justiça vai fazer com que a gente realmente se exercite nesse exercício de fraternidade para estabelecimento da justiça, e por conta disso a gente termina por desenvolver em cada um de nós a virtude do amor, que é este próximo degrau. O misericordioso vai desenvolver esta capacidade, né? Então, a misericórdia é essa pedagogia de Deus. E a partir do momento que a gente já desenvolveu todas essas virtudes, a humildade, a resignação, a mansetude, né? A sede de justiça, que é a honestidade, já desenvolvemos o amor. Então, a gente então já está num caminho de evolução, já estamos bem, bem. É importante frisar que ninguém consegue desenvolver uma coisa somente para depois trabalhar na outra. Não, a gente vai desenvolvendo tudo, mas a gente consegue integralizar uma virtude antes da outra, mas a gente vai desenvolvendo e trabalhando em todas elas ao mesmo tempo. Mas depois que a gente já conseguiu desenvolver isso, inclusive o amor em nós já estamos realmente livres da imperfeição. Quando a gente está livre da imperfeição, porque já amamos, já exercitamos a fraternidade, a gente está apto para buscar este novo desafio, que é a próxima bem-aventurança, dos bem-aventurados, dos puros de coração, porque verão a Deus. Olha como o prêmio vai melhorando. O prêmio agora já é, inclusive, a possibilidade de ver a Deus. Porque os espíritos que já são espíritos sem imperfeições, eles já são espíritos puros e eles realmente têm a possibilidade de ver a Deus. Lá no Livro dos Espíritos tem a questão 11, que é: será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é: quando não estiver mais obscurecido pela matéria, pela sua própria perfeição, estará mais próximo de Deus, o verá e o compreenderá. Esta, então, é a bem-aventurança. Esta, então, o próximo desafio que o Cristo nos lança,
que Jesus entrega para todos nós, que é a virtude associada da pureza, é a pureza de coração. Então, é a própria evolução, né? Então, o amor que a gente já desenvolveu vai permitir toda esta libertação do ego, dos desejos. A gente já vai enxergar cada um como irmão, como um filho querido. E a gente, então, já vai estar numa condição de evolução privilegiada, né? De poder ver a Deus. Está longe ainda de todos nós, mas lá chegaremos. E aí a próxima virtude é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, a próxima bem-aventurança, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. É isso, né? Os pacificadores, porque o espírito puro e evoluído ele pode vir aqui em missão para impregnar o mundo e todos aqueles que convivem com ele com a sua energia sublimada que produz bem-estar e paz indescritíveis, né? A virtude é exatamente a mediunidade divina, é o dom de lecionar, é Paulo dizendo que é o Cristo que vive em mim, é a gente realmente já se colocando na condição de representantes do Cristo. E aí tem uma outra bem-aventurança, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. Todos aqueles que trabalham no estabelecimento da luz no planeta de trevas, eles são perseguidos. Perseguição é o batismo de toda ideia nova, de toda ideia que é grande e justa, e que cresce, a perseguição sempre cresce com a magnitude e com a importância da ideia. Então, mais ou menos isso, é mais ou menos essa ideia da bem-aventurança como sendo essa escada evolutiva que a gente vai trilhando, que a gente vai conseguindo conquistar uma possibilidade. É muito bom e muito interessante que a gente percebe a profundidade das convocações de Jesus e vê que o que ele estava nos trazendo não eram palavras vazias ou palavras sem sentido, era um código de evolução espiritual, uma trilha de evolução de nosso espírito profunda, mas muito profunda. E, bom, assim disse Jesus. Segundo Jesus, o tempo não tem tanto significado, porque o mais importante é a gente buscar esse reino de Deus. Esse reino de Deus que vive no íntimo de cada um de nós. Esse reino de Deus que é esta harmonia total com o plano superior. É esta harmonia total com a divindade que vive no íntimo de cada um de nós. Então a gente tem que ter uma ação no mundo, mas uma ação equilibrada com o aspecto espiritual. Uma ação sem Deus, agirmos sem Deus conosco, a gente age em desequilíbrio. Então a gente precisa saber agir no mundo, mas com Deus em nossos corações, para que a gente possa realmente agir de forma equilibrada, com esta sintonia, que é representar essa ligação com o alto, com Jesus, pela oração, pelo estudo, pelo aprendizado. A gente já viu, só pelas bem-aventuranças, que os ensinos de Jesus eles não são simples, por serem muito profundos, por exigirem muito de nós, exigirem o nosso melhor, a nossa excelência. Mas óbvio que a reencarnação está aí, o Espiritismo vai explicando a gente que a gente muitas vezes vive 4, 5, 6 existências para desenvolver uma habilidade, para corrigir um vício, um defeito. Então, a gente tem tempo, né? A gente tem tempo para estabelecer a nossa afinidade com esta lógica, com essa disciplina que é contrária ao mundo que vivemos, para que a gente possa caminhar em obediência ao Cristo, de acordo com esse conteúdo moral que ele nos oferece. A gente hoje ainda caminha de acordo com a nossa vontade. Hoje eu quero fazer, amanhã não quero. Hoje eu ajudo, amanhã não ajudo. Hoje eu oro, amanhã não oro. Então a gente ainda é muito inconstante nesta nossa relação com o divino. A gente precisa trazer um pouco mais o divino para a nossa existência, né?
Para seguir Jesus é isso, são esses conceitos. É paradoxal, porque quem quer crescer, Jesus está convidando para que se faça menor. Quem quiser ganhar, ele está convidando para que renuncie ou perca. Quem quiser se salvar tem que perder a vida. Então, essas são as dificuldades, por exemplo. Parece que é muito longe, está muito distante de todos nós, mas já existem algumas pessoas que já fazem, já conseguem se aproximar. Francisco Cândido Xavier, por exemplo, a gente pensa, não, porque Jesus diz para todos nós que se alguém nos leva a bolsa, a gente deve dar também a túnica. Então, seria a mesma coisa que a gente saísse na rua e vem um irmãozinho, nos leva ao celular e a gente chama, oi, peraí, você esqueceu a carteira, leve também minha carteira. Ninguém faz, ninguém consegue fazer isso, é uma lógica completamente paradoxal para os conceitos do mundo que a gente vive. Mas existem espíritos que já conseguem se, se comportar mais ou menos, de forma mais ou menos aproximada a esta lógica. Francisco Cândido Xavier, por exemplo, estava no centro espírita, na prece, chegou 3 horas da manhã em casa e tinha um rapaz que tinha pulado o muro e tinha entrado na sua casa, estava lá esperando ele para roubar. Ele se assusta um pouco e aquele rapaz aponta uma faca para ele, diz que estava precisando, que foi para roubar. E ele falou: calma, calma, fique tranquilo, olha, lá naquele quarto tem uma gaveta, primeira gaveta, logo ao lado da cama, você abre, lá tem 200 cruzeiros, você pega, pode ficar calmo. Aí o rapaz vai, pega lá os 200 cruzeiros, e eram 3 horas da manhã, ele tinha chegado no centro espírita, o rapaz pega, e, antes de ir embora, Chico diz para ele: mas você já jantou? E ele diz: não, minha família está com fome, eu estou com fome, eu estou aqui, porque precisava dar uma solução. Ele: então senta, porque cheguei agora do centro espírita, estou com fome, vou esquentar a comida, você janta comigo. E aí ele esquentou a comida, jantou com o rapaz, comeram, serviu o rapaz. Depois disso, conversou com ele, depois o rapaz resolve ir embora e vai pular um muro alto por onde ele tinha entrado. E aí, Francisco Cândido Xavier diz: oi, você vai para onde? Não, vou pular o muro, vou embora. Não, é muito perigoso você pular. Se alguém lhe ver, vai pensar que você é ladrão. Espera aí, toma minha chave, você sai e joga ela por cima, que eu pego ela aqui. Então, quer dizer, é, é o exemplo de alguém que já consegue se aproximar dessas ideias e desta moral que o Cristo nos apresenta. A gente ainda não consegue, né? Nem nos grupos de WhatsApp da família a gente não consegue ainda, mas vamos aos poucos, né? Nós vamos trabalhando, cada vez a gente vai conquistando uma possibilidade maior, cada vez a gente vai adquirindo um pouquinho de humildade no momento que a gente se cala, a gente vai adquirindo ao mesmo tempo um pouquinho da mansetude no momento que a gente não revida. E aí a gente vai, de certa maneira, trabalhando pouco a pouco, dia a dia, nesse desenvolvimento, de acordo com essas ideias daquilo que Jesus nos diz. Porque é muito difícil a compreensão do ensinamento profundo em tudo que ele falava. Né? Porque aos devotos que acreditavam salvar-se pelo jejum e pela abstinência, ele vai dizer que não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas é o que dela sai. Aqueles que eram partidários de longas orações, ele dizia: vosso Pai sabe aquilo que tem de necessidade antes de lhe o peçar. Condenava o sacerdócio, recomendando aos discípulos que não escolhessem um chefe e um mestre. Seu culto era íntimo. Dizia ele: vai chegar o tempo que os verdadeiros crentes adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o culto íntimo, é a mente
é na mente e em nossos corações. Ele impõe o que ele nos impõe é a prática da fraternidade, amai ao próximo como a vós mesmos, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, qual a nossa concepção de Jesus e daquilo que ele nos disse? Para Jesus, no amor, encerra-se toda a religião e toda a filosofia. Está no amor. Esse amor é Deus mesmo quem nos exemplifica, porque seus braços estão sempre abertos para aqueles que se arrependem. Assim, disse Jesus, vosso Pai que está nos céus não quer que pereça um só de seus filhos. Ele chamava os samaritanos de cegos, condutores de cegos, porque os samaritanos não, os fariseus, porque desaprovavam as manifestações de culto exterior e se levantava contra esses sacerdotes, mostrava rigor e veemência contra esses fariseus hipócritas que torciam a lei moral, mas aos seus olhos era louvável o samaritano lá, cismático, do que o sacerdote e o levita, que eram dois funcionários do templo. O samaritano, que não trabalhava no templo religioso, era cismático, era considerado impuro, para ele tem mais valor porque foi quem praticou a caridade. Então, é o amor, é a base, é a essência de toda a ideia que ele vem nos trazer. E o advento do cristianismo que ele nos trouxe teve resultados incalculáveis, porque antes dele esta ideia de amor estava afastada da sociedade. Ele trouxe essa ideia humanitária que os próprios discípulos já criaram a partir da sua passagem no mundo espiritual. Os espíritos criaram a Casa do Caminho para receber todos aqueles que tinham problemas, todos os deserdados da saúde lá recebiam atendimento, carinho, acolhimento. Né? No momento em que quem estava doente era lançado fora da cidade e relegado a morrer distante, naqueles locais mais afastados. Seus discípulos já começam a colocar a ideia do amor para que ela esteja bem presente na casa do caminho. Essa ideia do amor que Teresa de Ávila, que foi considerada santa e doutora da Igreja Católica, nasceu em 1515, viveu até 1582, ela vai criar na Espanha em guerra do ano de no século de 1500 e pouco, ela vai criar 32 mosteiros com a sua Carmelitas Descalças, a ordem que ela criou, que era só fundada na caridade, na clausura. Ela vai criar 32 mosteiros, sendo 19 para mulheres e 13 para homens, com a ajuda de João da Cruz, para receber os órfãos e as viúvas daquela Espanha em guerra que produziam muitas viúvas e muitos órfãos. Então, é esta a ideia de amor,